Olá, eu sou Leonardo Ramadinha. É, Antes da gente começar essa oficina, eu queria agradecer, tá, a todas as pessoas envolvidas no Festival de Oficinas Culturais. É que é um prazer enorme estar aqui trocando uma ideia, conversando. Tá? A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre fotografia, o olhar fotográfico, a criatividade, né? Como nos dias de hoje, onde a fotografia ela é cada vez mais importante, como a gente pode produzir de forma simples, às vezes com o próprio telefone celular, como a gente consegue produzir algo que seja interessante, né? Que seja que tenha um olhar fotográfico, sabe? Que o nosso olhar esteja naquela imagem, né? Então, assim, a ideia é essa, tá? Eu sou fotógrafo, sou artista visual, tá? Professor de fotografia. Atualmente, eu já passei por vários lugares, fui professor do Senac, trabalhei no Ateliê da Imagem, hoje eu coordeno e dou aula no Espaço Foto Contemporânea, que fica no Largo do Machado. E é isso. Então, assim, a ideia é pegar todo esse know-how da fotografia, né, que é tão associada ainda ao equipamento, né? Então, assim, se as pessoas às vezes temem entrar no universo da fotografia, porque eu não tenho uma câmera poderosa, porque é caro, porque isso, aquilo. Na verdade, hoje é um pouco diferente disso, né? Então, assim, equipamento hoje não é mais um diferencial, né? Eu brinco com os alunos, eu sempre falo que o equipamento mais caro que você tem, você já nasceu com ele, né? Ou com eles. Então, eu juntaria aí que não tem equipamento melhor para fotografia do que 2 olhos e um cérebro. Isso você já tem. Então, assim, é pegar e ajustar ajustes finos, coisas assim básicas, dicas de criatividade, né? Todo mundo pode ser criativo, criatividade é um exercício. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Desse universo onde a gente é massacrado de fotografia, de imagem todo dia. O que a gente pode fazer para produzir algo que seja bom, que funcione, né? Que informe, né? A fotografia ela é uma linguagem, então ela precisa informar coisas, ela falar sobre coisas, e de forma muito simples, né? Então, assim, acho que a ideia é essa. Espero que vocês curtam e vamos nessa. É isso. Então, como eu adiantei um pouquinho, já comentei um pouquinho sobre isso, é a gente pensar, né, dentro desse universo de construção da imagem, de construção da fotografia, como a gente pode produzir algo, né, que seja realmente criativo, né? Então, assim, eu não acredito na criatividade como um dom. Criatividade, para mim, é exercício, né? Todo mundo pode fazer boa fotografia, sabe? Qualquer pessoa pode ser criativa, basta que ela exercite isso, né? Então, é um pouco olhar dentro desse universo, tá? Antes da gente chegar na atualidade, né? Eu vou separar um pouco em 2 blocos. Eu vou falar o início, né? Vou puxar esse início para essa relação. Hoje não tem muito como fugir da fotografia como a partir do telefone celular, né? É o que a 99%, assim, isso é um valor que eu posso imaginar. Não estou trabalhando com dados reais, mas eu diria facilmente que 99% das fotografias que são produzidas hoje são produzidas a partir de telefones celulares, cada vez mais poderosos, sabe? Mas que em momento algum eles substituem o olhar fotográfico, a criatividade, né? Então é um pouco aí que eu quero chegar. Então eu vou falar um pouquinho da história de como isso chegou até até os dias atuais, e depois a gente emenda na parte técnica, tá? Então, olha só.
Só para vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui são dados realmente, né? Como a fotografia hoje, tá? Ela é produzida, né? Assim, a quantidade de fotografia que é despejada hoje em dia. Então, assim, a cada 2 minutos, tá? O mundo tira mais fotos do que em todo o século XIX. Então, imagine o seguinte, a fotografia ela foi inventada no século XIX, né? Então, assim, eu posso falar para vocês 2 minutos aqui, nesse período que eu falei, tá? De 2 minutos, mais fotografias foram produzidas do que em todo esse processo, tá? É claro, se você olha lá para trás, mas o processo fotográfico era muito lento, tal, sim, isso é verdade. Mas quando você vai para o item de baixo, a cada 2 anos são produzidas mais fotografias do que em todos os anos anteriores. Ou seja, se a gente pegar os últimos 2 anos, ou de hoje, 2 anos para trás, nesse período foi produzido mais fotografia do que de 2 anos atrás até o século XIX. Ou seja, isso é muito assustador, né? Então, assim, a fotografia hoje, em grande parte das situações, ela é compulsiva, né? Existe essa relação do tipo, quem é você se não a sua fotografia, né? Então, no momento em que a gente vive um período em que a fotografia ela é democratizada, ela é espalhada, sabe? Quem tem um telefone celular tem uma câmera e essa câmera vai a qualquer lugar, né? E quase que assim existe hoje essa relação da imagem fotografada, da imagem real, daquilo que ela representa, né? A relação da produção do telefone, da fotografia pelo telefone celular, o compartilhamento, né? Então assim, o selfie é uma coisa que revoluciona, que modifica completamente a história da fotografia. A fotografia muda a relação de tempo, espaço. Enfim, a gente vive um momento que é, na verdade, um grande turbilhão com relação à fotografia, né? Em alguns casos, né, a gente tem quase que um perigo em questão aí, né? Isso é eu apresento isso como uma brincadeira, mas isso é um dado real, né? Então, assim, as pessoas morrem de medo de ataque de tubarão, né? E quando você olha, morre mais gente de selfie, tá? Do que de ataque de tubarão. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa começar a pensar melhor o que temer, sabe? Porque mas como morre fazendo selfie? Morre porque chega no penhasco, morre porque é atropelado, morre porque vai para frente, para trás e não vê o que está acontecendo. Então, assim, isso é um fato, né? Então, assim, é muito mais para ilustrar, né, a loucura que a gente vive nessa relação, né? Como a fotografia ela muda o status dela, né? A gente vive esse momento muito louco de produção da imagem, né? A produção ela é compulsiva, ela é descartável e no momento que ela é produzida de forma descartável, ela acaba tendo uma vida útil muito descartável, né? Você olha para uma fotografia e aquela fotografia é tão banal e sempre ou quase sempre vem aquela sensação do tipo, eu já vi isso está reproduzindo um comportamento, está reproduzindo uma imagem do senso comum, né? Então, assim, como eu consigo chegar num universo de produção de imagem que ela de verdade diga quem eu sou, né? Então, assim, eu faço uma fotografia, essa fotografia tem a minha cara, né? Esse diferencial ele não vai estar, tá, no equipamento, sabe? De forma nenhuma. A gente precisa, na verdade, de muito menos equipamento ou de equipamentos muito mais simples do que tem disponível, sabe? Então, o telefone celular hoje ele cumpre o papel, tá, da fotografia doméstica, sabe? Assim, dificilmente uma família, aquela coisa, existe a câmera da família. Uma família hoje ela tem um telefone, sabe? E esse telefone ele funciona, né? Para quase tudo necessário numa fotografia.
Então, assim, é bem simples essa relação, né? A grande questão que eu tenho aqui, que é para a gente pensar junto nessa história, é assim, olha só, todo mundo hoje, tá? Quem entra no universo fotográfico está nivelado tecnicamente, sabe? Se você sabe, assim, o mínimo, né? É, é, não tem mais aquela diferença. Então, quando você olhava, não precisa ir muito tempo atrás, mas quando você olhava, sei lá, 10, 15 anos atrás, né, o que seria o diferencial de um profissional da fotografia? Quase sempre isso estava ligado a questões técnicas, sabe? A fotógrafa, a artista, o fotógrafo, ele é bom porque ele consegue as fotos difíceis, né? Por isso aqui só a fulana vai conseguir, vai lá porque ela consegue. Tecnicamente, hoje, o que a gente tem disponível nivela todo mundo, né? Então, assim, não tem mais essa diferença, né? As câmeras de entrada, as câmeras básicas, as primeiras câmeras, tá? Elas hoje têm tecnologia suficiente, tá? Para qualquer pessoa começar a fotografar. Hoje, o que eu quero dizer com isso é que hoje, tecnicamente falando, é muito mais fácil de você fotografar do que há pouquíssimo tempo atrás. Tá? O que você precisa saber da técnica é muito menos. A tecnologia facilita muito a nossa vida. Isso por um lado, né? Alguns vão jogar um olhar de preocupação. Né? Mas aí todo mundo fotografa, quem compra uma câmera já sai fotografando. Não é muito diferente disso, não. Mas, por outro lado, no momento em que está todo mundo nivelado tecnicamente, ou que esse nível técnico já não é tão grande, a diferença, o que acontece aí? Onde vai estar esse diferencial? Ele vai continuar existindo, né? Só que esse diferencial agora, ele aponta muito mais para o olhar fotográfico, sabe? Quem é você? O que você me propõe? Sabe? A fotografia hoje ela é muito mais ligada a uma narrativa. A narrativa que eu quero chegar é eu contar uma história, sabe? E eu levo isso daqui não só para quem quer a fotografia como um hobby, tá? Mas também para quem está pensando isso profissionalmente, né? Quando uma pessoa contrata o seu trabalho para fotografar um evento, para fotografar um casamento, uma coisa do tipo, a gente precisa entender que essa pessoa não está ali contratando uma fotografia. Ela está te contratando não é pelo preço que você cobra, porque seja muito pouco, caro ou barato, tá? Vão existir outros profissionais cobrando o mesmo valor. Então, aonde está esse diferencial? No olhar fotográfico, tá? Então, o olhar fotográfico é muito mais assim, olha, eu quero que você conte a minha história, né? Então, assim, eu vou olhar para o que você já fez e vou dizer, eu gostei disso daqui. Eu gostei da sua forma de falar com a fotografia. Então, cada vez mais a fotografia ela nasce como linguagem. Ela se apresenta, ela surge, né, no início como assim, e hoje ela se reafirma cada vez mais, né? Porque assim, eu preciso olhar uma fotografia e a partir dessa fotografia saber quem é você, né? A gente essa compulsividade de se fotografar tudo faz com que nesse exato momento alguém esteja fazendo uma fotografia igual que eu estou fazendo, né? A fotografia como algo inédito, ela se esvai, ela acaba, né? As coisas, eu vou fotografar uma coisa que ninguém nunca fotografou. Bobagem. Até porque isso não faz a sua foto ser boa, né? O que a gente precisa nessa hora pensar? Olha só, sim, tudo já foi fotografado, mas não foi fotografado ainda com o seu olho. E é isso que faz ser especial. Não é o fato de já ter sido fotografado, né? Mas é o fato de você ir lá e contar a sua história. Fotografar é contar a história, sabe? É trazer a memória, é gerar a memória. Por mais que essa questão de memória hoje em dia ainda assim, ainda sofra um pouco,
né, com a mudança dessa linguagem. Mas é por aí, a gente vai chegar nesse olhar fotográfico. Aí como eu consigo isso? Fotografando, lendo, estudando, sabe? Desenvolvendo o olhar. A fotografia ela é um acúmulo, né? Então, assim, você vai fotografar com tudo que você faz, sabe? Com todos os livros que você já leu, com as músicas que você ouve, né? A fotografia ela tem que ter a tua cara nesse ponto, né? Então, ó, vamos lá. Que esse movimento traz para a gente, né? A fotografia ela muda a relação do tempo. Eu vou além, eu vou do tempo e do espaço, tá? Primeiro, essa questão da fotografia ser um registro do tempo, né? Então, assim, ela é o tempo congelado em imagem, né? Então, assim, ela muda isso durante a história dela, né? Então, hoje essa relação com o tempo muda, né? Assim, a produção da fotografia com telefone celular, né? E o compartilhamento é muito mais rápido. Então, assim, se você pensar que hoje você fotografa e com um clique essa fotografia já foi publicada e milhares de pessoas passam a ter acesso, ou seja, o movimento desse tempo é muito mais rápido, né? Vamos andar um pouquinho atrás, vamos pensar na fotografia analógica, onde a gente tinha que fotografar, aí você fotografava 36. No máximo, o filme tinha 12, 24 ou 36 poses. Vamos pensar em 36. Você fazia 36 poses, né? Às vezes ainda tinha aquela câmera que circulava na família, né? Você pegava assim, aí tem que revelar as fotos do carnaval. Aí quando você pegava o mesmo filme, ainda tinha o Natal, sabe? Então, assim, hoje você não tem mais isso. Como você pode pensar, né, em fazer isso com 36 poses, sabe? Assim, 36 você faz assim, né? Assim, o tempo é muito mais rápido, né? Não tem essa coisa tipo fotografa, espera, leva para revelar, espera uns dias, volta lá, pega, vê o revelado. O tempo é muito mais longo, né? Se você voltar para o início da fotografia, as primeiras fotografias levavam horas para ser executada. Isso que a gente faz hoje, milésimo de segundo, tá? As primeiras fotografias levavam às vezes 8, 10, 12 horas, sabe? 12 horas a câmera aberta para fazer uma fotografia. Então essa relação do tempo muda, né? E a gente precisa entender porque ela muda muito rápido, né? Então assim, qual é a função da fotografia hoje, né? Ela ainda tem o status de memória, né? Hoje mudou, sabe? Qual é a representação? O quanto do que eu fotografo eu fotografo pensando já em criar uma imagem, né? A fotografia ela ilustra uma imagem ou ela gera uma história? Então são coisas que a gente precisa pensar, né? Ó, hoje a gente não tem mais, assim, eu estava comentando da qualidade, né? Da fotografia. Hoje a gente não tem mais essa diferença técnica, né? Então, assim, a boa fotografia técnica, ela não se sustenta, ela pode ser só uma boa fotografia, tá? E aí, assim, aonde isso vai além, né? Como a gente vai conseguir criar com isso? Por exemplo, essa foto é a foto da Olga, tá? Olga é a minha gata. Isso aqui foi feito debaixo de um abajur. Se você reparar o reflexo nos olhos, o brilho no olho, quer dizer, é uma bolinha de um abajur e fotografado com um telefone celular. Um telefone que não é assim, um telefone top, que eu nunca fiz opção por... eu nunca comprei... eu nunca entrei na briga de você comprar um telefone celular que fotografa ou uma câmera que telefona, sabe? Então, assim, eu nunca entrei nessa onda. Eu sempre tive... Assim, são telefones intermediários, nada demais, né? Então, assim, hoje está todo mundo tecnicamente nivelado, né? Então, a técnica por si, a foto bonita, né? A foto é muito associada à beleza, esteticamente. Aí, essa fotografia bonita, ela não se sustenta só nela, né? Só nisso. Então, a gente precisa ter mais, né? O destaque, o fazer acontecer, a gente precisa ir além disso, né? Então, assim, como a gente consegue esse tipo de imagem, né?
Eu vou falar um pouquinho agora dos pioneiros, né? Como a gente está pensando numa fotografia mais simples, com telefone celular, como isso começa, né? Olha, 2000, tá? Esse modelo da Samsung, ele é o primeiro modelo com câmera. E é uma câmera acoplada ainda, não é uma câmera existente nele, né? Então é uma câmera externa, que é acoplada nele, e ele passa a fotografar normal. Repara na resolução que a gente tem, 0,1 megapixel. E isso era a revolução. A coisa toda começa, tá, nesse aparelho, né? Aqui, ó, também no mesmo ano da Sharp, esse já é mais uma evolução, tá? Esse é a câmera já integrada, já está rodando nele, tá? Então tem lugares que vou colocar isso como o primeiro telefone com câmera, se não o outro modelo, mas a outro só criando trazendo essa informação de que ele é uma câmera acoplada. É muito curioso, né, a gente olhar para isso, assim, cara, faz muito pouco tempo que isso existia para a mudança que tem. Repara que ele não tem um visor fotográfico, sabe? Eu não tenho câmera na frente, né? Aquela partezinha prateada que tem ali era uma tentativa de fazer um espelhinho para que você pudesse se ver ali na hora de fotografar. Enfim, são essas características que a gente tem, né, de uma coisa tão perto, né, em tempo, e tão longe em tecnologia como a gente tem hoje, né? Então, assim, demora um pouco, quando essa tecnologia ela é dominada, aí a coisa vai embora, né? A gente chega até os dias de hoje, né? E assim, eu vou trazer, sempre eu vou puxar essa informação técnica e comparar isso com o olhar fotográfico, né? Olha só, que mudanças de hábito, né? Um aparelho telefônico com uma câmera associada, né? Pulveriza a fotografia, modifica o status da fotografia e que mudanças isso traz, né? Não só para a fotografia como técnica, como linguagem, mas para a sociedade, né? O quanto isso vai interferir, né? Que mudanças são essas para a gente pensar? Olha só, duas imagens que a gente tem aqui, tá? São duas imagens no Vaticano das pessoas, né, dos fiéis, aguardando o anúncio do novo Papa. A primeira é 2005, tá? A outra é 2013. Repara na diferença. A de 2005 tem até um ou outro, se você olhar e procurar, você acha um telefoninho ali e tal, mas as pessoas ainda têm um tempo de olhar, né? De olhar para aquilo dali, de ter aquela... você tem uma vivência ali, tá? A câmera fotográfica não é o padrão. Quando você vai para 2013, repara essa diferença. Olha a quantidade de câmeras. O mundo passa a ser visto por uma tela, né? Existe ali a necessidade do registro, né? A fotografia ela já tem essa questão do tipo, bom, se eu tiver lá e não fizer uma foto, é quase que vir uma sensação de eu não estive lá, né? Perde-se essa vivência, sabe? Isso não é certo nem errado, isso é. Então, assim, a minha proposta é que a gente pense sobre, né? Assim, o que isso muda da história, né? O quanto essas fotografias aqui de baixo, de 2013, serão iguais umas às outras, né? O quanto você deixa de viver aquele momento na preocupação de registrar aquele momento, né? O que é válido nessa hora? É ter a fotografia? Eu sou obrigado a ter essa fotografia? Ou eu posso, de alguma forma, fazer as duas coisas, né? Então, assim, são exemplos da mudança do comportamento, né? Olha isso, tá? Quando você tem
essa foto, que seria uma foto feita do momento, né? Então, a Hillary Clinton subindo naquela plataforma, da campanha, né? As pessoas que estão na frente, de costas para ela, para aparecerem, né, num selfie junto à candidata. Ou seja, não existe nem mais a preocupação de virar e fotografar aquela pessoa. Não, porque se eu virar e fotografar, quem disse que eu estava ali? Né? Então, assim, existe essa colocação. E depois, né, claro, foi sabido que essas pessoas estavam escolhidas para estarem ali, né? E era justamente para ter essa fotografia e o compartilhamento dessa fotografia, né? Então vem aquela outra questão, olha, tem situações hoje em dia em que a fotografia ela quase passa a não valer nada se ela não for compartilhada naquele exato momento, né? Então assim, se eu faço essa foto, eu não publico, daqui a pouquíssimo tempo a sensação que eu tenho é de olhar para aquela imagem e falar: por que eu fiz isso? O que me chamou a atenção nessa fotografia? Né? O quanto do ato fotográfico, o quanto de você pegar um telefone, uma câmera e fotografar alguma coisa está referente à fotografia ou ao compartilhar. Né? Então, isso é uma questão também para a gente raciocinar. Né? Essa fotografia que eu estou fazendo, ela é importante para mim, tá? Como fotografia, como história, tá? Ou ela é importante no que eu quero dizer na hora de compartilhar, sabe? O quanto disso, tá? O quanto dessa fotografia é a vaidade que me faz, o quanto dessa fotografia é a obra fotográfica, o ato fotográfico, né? Então isso é uma coisa para a gente também começar a pensar na hora de fotografar, né? Essa fotografia ela precisa ser importante para mim, né? Muitas vezes, e isso vai ser importante na hora que a gente entrar na parte do conceito de criatividade na fotografia, né? O quanto dessa fotografia que eu estou produzindo não é uma repetição de um comportamento, sabe? Ah, eu vou fazer isso porque na hora que eu compartilhar isso vai dar like, porque isso não é o like que chancela essa boa fotografia, né? Então assim, no momento que a gente faz dessa forma e repete, 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 né? Cada vez mais eu estou fazendo o que já existe, ou seja, a chance de gerar algum destaque visual, a chance dessa criatividade se esvair ali é enorme, né? Então, assim, eu paro sempre e penso que a fotografia ela precisa ser pessoal, ela precisa fazer sentido para quem faz, para quem constrói aquilo dali, tá? E o status da criação e o sucesso visual daquela imagem, ela vem disso, ela vem da criatividade, ela vem do ser especial para quem faz e ela vai ser especial com certeza para quem vê, né? Uma fotografia que é feita de forma descartável, ela tem a vida dela descartável, né? Assim, simplesmente as pessoas passam por ela, tá? Então isso é uma coisa também para a gente pensar. Aqui colocando algumas questões, né? Alguns eu já coloquei, já falei, né? Nesse meio, mas que são os elementos dessa mudança, né? O que muda? Muda a relação do tempo, né? A relação do tempo nessa agilidade necessária do fotografar, do compartilhar, né? Nessa coisa, nessa ânsia de produzir e já enviar e mandar para grupo e WhatsApp e Facebook, Instagram, né? Como essas coisas hoje elas se formatam a partir da fotografia, né? Então essa relação do tempo, tá? Da não espera, tá? Como isso interfere, né? Outra relação, a fotografia ela começa, né? Ou ela tem a maior parte da sua vida ligada à relação de memória,
né? Então existia o álbum de família, tá? E dentro dessa questão da memória, da fotografia, como status de memória da fotografia, como elemento para guardar momentos, era isso que acontecia, tá? Com essa relação da fotografia digital, tá? O telefone celular e o compartilhamento, tá? A fotografia ela perde muito desse status de memória, né? E ela passa a ter um status de check-in, de instante, sabe? De momento, né? Então, assim, é aquele ponto, aquele momento que eu comentei, que chega num instante em que, olha, eu vou fazer uma fotografia porque eu preciso compartilhar esse lugar que eu estou, eu preciso compartilhar esse momento que eu estou. Ou seja, ela virou uma presença, ela virou um check-in, né? Do tipo, olha, eu estou aqui, olha o que eu estou fazendo, tá? Olha o que eu estou comendo, né? Então, assim, deixou de ser a memória. Ou se não sei se deixou de ser, mas ela se afasta um pouco desse status de memória, né? E aponta para uma outra questão da presença, né? Do sim, do agora, né? Então, assim, não é uma coisa de guardar esse momento mais, tá? Outra questão, né, que acontece também, o telefone celular, ele permite que essa fotografia vá a qualquer lugar, né? Então, se a gente tinha as primeiras câmeras pesando centenas de quilos numa dimensão gigante, né, que a fotografia ela não conseguia sair de casa pelo peso e pelo trambolho que eram as câmeras, ela vai diminuindo, a história da fotografia faz com que o equipamento vá diminuindo, 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 e hoje ele chega num telefone celular, ou seja, que é uma câmera no bolso, e essa câmera vai a qualquer lugar. Então, assim, isso também é uma questão que muda, sabe? Hoje você vê pessoas fotografando em qualquer ambiente. Deixou de existir o estranhamento da fotografia, né? Hoje o estranhamento da fotografia é quando você puxa uma câmera para fotografar, né? Se você pega uma câmera fotográfica e puxa essa câmera em qualquer, as pessoas olham para você e falam assim, gente, como assim? O que é isso? Isso é uma câmera, sabe? Assim, e o telefone celular não tem mais isso, né? Então, se você pega um telefone celular, você fotografa em qualquer lugar, né? Então, assim, isso é uma questão, tá? E outra, assim, essa diferença, quem está ligado diretamente ao olhar fotográfico, né? Essa diferença do fazer, do observar ou do fazer e fotografar, né? Fotografo para guardar o momento, fotografo para compartilhar, né? Muitas vezes a ideia do compartilhamento vem antes da fotografia. Bom, eu preciso compartilhar isso aqui, aí eu pego a câmera e fotografo, né? Então, assim, isso são alguns pontos em que a fotografia ela altera, né? Ela muda desse status, né? Então, o quanto disso é importante, o quanto a gente precisa pensar cada situação dessa, né? Vamos lá. Primeiro, essa relação do telefone celular com a câmera, né? Hoje, quando você precisa trocar um telefone, né, a primeira coisa normalmente que um vendedor te oferece, ele fala da câmera. Você não tem a noção que você está comprando um telefone, né? Você precisa de um telefone. A pessoa, esse telefone aqui tem tantos megapixels. Peraí, mas é um telefone? Né? O que a gente tem hoje, sabe? É uma câmera que telefona ou é um telefone que fotografa? Tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Por quê? Por mais qualidade que a gente tenha, não existe ainda, tá? Uma câmera, um telefone que tenha a mesma qualidade de uma câmera, tá? É claro, você está pensando o quê? No usuário doméstico? Supre a necessidade, tá? Tá falando em trabalho profissional? Dependendo do que você faz,
tá? Assim, eu trouxe exemplos aqui para a gente ver de capas de revistas internacionais sendo feitas por telefone, né? Dá para fazer? Dá, mas a relação é diferente, né? Então, assim, não tem câmera, tá? Não tem telefone que tenha qualidade, tá? Igual a de uma câmera, tá? E não tem nem câmera nem telefone que tenha qualidade superior a quem está atrás desse equipamento, tá? Você pode pegar a câmera que for, se você aquilo ali, a câmera é quase um microfone. Se você não tiver algo interessante a ser dito, tanto faz se esse telefone custa 5 ou 5 mil, tá? Então não é o diferencial de novo, não tá nisso daqui, tá? Ó, criando uma comparação, né? Prós e contras dessa relação do telefone celular, né? Que vantagens essa fotografia do telefone vai ter, onde está o problema. Então, assim, a primeira grande diferença que a gente tem, tá? É o tamanho do sensor. O sensor, para quem não conhece, quase que a gente pode dizer que ele seria o filme, né? A gente pode comparar ali com o filme fotográfico, tá? Quanto maior é a área do sensor, quanto maior o tamanho do sensor, mais qualidade a gente tem para essa fotografia, né? E assim, a diferença que a gente vai ter de um sensor de um telefone celular para um sensor de uma câmera fotográfica é muito grande, muito, muito, né? Então, assim, isso é um diferencial onde as câmeras ainda levam uma boa vantagem nessa história, né? Então, a qualidade da fotografia, principalmente no momento em que vai caindo um pouquinho a iluminação, né? O telefone, a fotografia com o telefone celular, você logo vê que ela apresenta uma queda de qualidade muito rápida, né? Mas a gente está falando de um comparativo, né? Outra questão, que aí é a vantagem do telefone, né? A portabilidade, foi uma coisa que já comentou no anterior. Então, a fotografia hoje ela vai a qualquer lugar. Sendo uma fotografia produzida por um telefone celular, a qualquer momento, em qualquer situação, né? Você vai pegar o telefone e você tem ali uma câmera fotográfica pronta para ser utilizada, né? Então chama muito menos atenção, né? É outra história que a gente tem ali, tá? O telefone, a fotografia produzida pelo telefone, ela tem uma qualidade muito mais do que suficiente, tendo o telefone organizado ali, configurado bonitinho. Eu vou passar isso com vocês, tá? Tendo esse telefone sendo organizado, configurado legal, você tem ali qualidade de sobra para pequenas impressões, tá? Para o compartilhamento. Então, isso é funcional, tá? Isso tem dá de sobra com o que a gente tem, tá? Existe essa relação do tempo, né? Se você faz uma fotografia na câmera, você fatalmente precisa fez a fotografia, aí você tem que descarregar essas fotos, e isso vai para o computador, e aí do computador você envia. Ou seja, essa pós-produção, essa vida pós-clique, né? Ela acaba sendo um pouco mais lenta na câmera. O telefone celular não, já está tudo ali. Não é? Se for o caso, você já trata essa imagem no telefone mesmo, você já compartilha, já envia, a coisa já está circulando, né? Então, assim, a circulação da imagem ela é muito mais por conta não da qualidade, mas do aparelho, né? Assim, da internet que faz isso circular, tá? Então, assim, são algumas questões que hoje mudam, né? E, assim, como o usuário padrão, o usuário doméstico, tá? O pequeno profissional, a ideia é fazer com que essa imagem realmente circule pela internet, tá? É mais do que suficiente, né? Assim, eu volto, né, nessa imagem, por exemplo, né? Que você tem todos os detalhes, você tem essa coisa do desfoque e tal. Isso é feito com uma luz de abajur,
sabe? Então, assim, por exemplo, essa imagem, né? Olha a qualidade. E feita com telefone. Telefone, um fundo branco, né? Aí tem aonde está a diferença nessa história? Na composição, no enquadramento, né? Então, assim, é essa criatividade que eu quero, assim, propor a vocês esse olhar, né? Tipo, olha, técnica tá aqui. Fazendo um ajustezinho outro bem básico, a gente tem. Agora, aonde está a diferença? Nesse olhar fotográfico, né? Olha só. Em 2019, isso é um grande concurso mundial, tá? De fotografia feita com iPhone, tá? Olha isso. O que eu quero que vocês vejam aqui? Que o fato de ter sido feita com iPhone, tá? Só tem importância para você fazer a inscrição no concurso. Porque qualquer coisa dessa, qualquer fotografia dessa, o que conta é o olhar, é a criatividade. Não é o aparelho que fez. O iPhone não vai te colocar diante de uma situação dessa, compondo desse jeito, organizando desse jeito, sabe? Olha isso. Não. Essa é uma das imagens que eu acho mais interessante. Uma quadra molhada, tá? Onde todas as pessoas iam passar por cima disso daí, né? Ou pisava na água, ou passava pelo lado, desviava. E o que faz isso ser especial? Alguém que parou e olhou e viu a imagem refletida, sabe? E buscou o enquadramento, que propôs, que olhou para aquilo com um olhar criativo, né? Um olhar criativo que nem terminou no momento em que apertou o botão da câmera, mas que segue ainda sendo criativo no momento que ela propõe que a gente olhe para essa fotografia de cabeça para baixo. O reflexo não é o personagem principal, então vamos dar destaque a ele. Ele bota o reflexo de cabeça para cima e transforma isso na imagem real. São fotografias do dia a dia, são fotografias ali, passando. Olha isso. O que está em jogo aqui? Tanto faz a câmera que usou. Olha isso. Quantas vezes você não olhou para a janela num dia de chuva, de dentro de um carro, de dentro do ônibus, a janela do ônibus molhada, né? E quantas vezes isso não foi uma ideia fotográfica, né? Então, assim, a fotografia, ela vem muito, tá? No momento em que a gente alimenta ela. A partir de agora, quando você olha para isso daqui, você entende que isso, putz, é uma fotografia legal. Quando você estiver diante de um vidro molhado, você vai olhar isso como uma possibilidade fotográfica. Então, a gente constrói a criatividade vendo fotografia, sabe? Buscando olhar de uma forma que seja sua, de uma forma que ainda não foi vista. Ó. Olha aí. E aí vem a história, assim, o que eu preciso fazer para me destacar, sabe? Como eu consigo esse destaque? Ah, tem alguns ajustes técnicos? Claro, né? Tem formas de você melhorar a técnica, mas, de novo, nada vai substituir a tua criatividade. Nada vai substituir a forma, a maneira como você olha para o mundo, você olha para o que está diante de você, né? Ó, então, assim, aonde está a importância da técnica? Tá? Aonde está o domínio, quando eu tenho o controle, tá, de um equipamento? E aí, assim, eu levo isso também, ou principalmente, como a gente está conversando aqui, um pouco focado, né, olhando mais para essa fotografia do telefone celular, tá? Ter esse controle é muito importante.
né? Então, assim, um telefone, mesmo que ele tenha essa sensação de ser tudo automático, de ser uma coisa que meramente a gente vai e aperta um botãozinho e ele faz aquela foto, não é, né? Tem um monte de coisa escondida ali. Então, assim, a gente pode medir a luz em pontos específicos, clarear, escurecer, fazer o foco em determinada situação. Então, quando eu tenho o controle disso, quando eu entendo, quando eu sei o que é possível ser feito com aquele aparelho, tá? A técnica ela passa a ser algo libertador. A técnica não pode ser nada que aprisione, sabe? Olha, não pode fazer desse jeito, não pode fazer assim. Peraí, pode sim, tá? Então, assim, a técnica ela precisa me ajudar a construir. Quanto mais eu sei da técnica, mais eu consigo fazer daquele meu jeito, né? Se eu domino o meu equipamento, se eu domino o meu telefone, tá? Eu consigo fazer uma foto que eu quero essa foto mais clara, que eu quero essa foto mais escura. Eu quero fazer o foco dos olhos de quem eu estou fotografando, sabe? Tudo isso é possível. Tudo isso a gente consegue fazer, tá? Ó, então, assim, uma preparação básica, tá? Pro telefone, né? Assim, o que eu preciso de cara ver no meu aparelho, tá? Então, assim, a configurações técnicas da câmera, tá? Então, assim, normalmente você tem, quando você abre a câmera do telefone, vai ter uma engrenagemzinha, vai ter uma configuração, vai ter um íconezinho para isso ali. Clica ali, tá? E a primeira coisa que vocês vão fazer é buscar informações sobre tamanho e qualidade, tá? A minha questão aqui para vocês é: coloquem sempre no máximo possível, tá? O máximo de qualidade com o maior tamanho. Tamanho é o megapixel, tá? E qualidade é qualidade mesmo de gravação. Tá? Alguns telefones você tem a possibilidade de fazer qualidade alta, qualidade intermediária. Então, assim, por que eu coloco dessa forma? É muito comum, tá? As pessoas investirem em telefones por conta da câmera, tá? E não se dá conta de que está trabalhando com uma câmera em baixa resolução, né? E aí, assim, é tudo para caber mais foto num cartão, para a foto ser menor. Olha, isso não faz nenhum sentido quando você está pensando minimamente na qualidade dessa fotografia, tá? Então, assim, olha, como, né, eu vou fazer isso? Então, assim, você comprar uma câmera poderosa e reduzir a qualidade dela para caber mais foto e não lotar o telefone, isso não faz sentido. Você está jogando fora a sua câmera, né? Então, mantenha isso numa qualidade superior, tá? Então, acho que é a primeira coisa, né? E o tamanho? O tamanho normalmente está ligado à proporção, tá? Você tem várias proporções. Proporção seria a proporção do quadro, né? Do enquadre da câmera, tá? Então, assim, o que é mais comum? A gente tem proporção 2:3, que é a proporção original da fotografia, né? O negativo, ele tem proporção 2:3. A câmera analógica, aquela foto pequenininha, que é a foto normal que você manda imprimir, tá? Ela tem 10x15 centímetros, também a proporção 2:3. Câmeras que trocam lente carregam essa proporção, quase todas, proporção 2:3, tá? A gente tem a proporção 4:3, que é uma proporção que veio no boom da fotografia digital, né? Os sensores, eles tinham uma proporção um pouquinho menos horizontal do que o 2:3, né? Então, esse seria o 4:3. Aí a gente tem o 16:9, que é a proporção widescreen, a proporção muito de TV, tá? A proporção, hoje você tem 16:8, 16:9, às vezes 16:10, tá? Que é a proporção da tela. Então, assim, muita gente pensa, qual é a maior proporção? Aí bota lá 16, porque acha que 16 é mais de 4:3. Gente, o que a gente precisa entender aqui, tá? Que se você tem uma proporção 16:8, que alguns telefones carregam isso, você está trabalhando 2:1, tá? Então, nesse caso, quase sempre
a proporção original, né, onde você vai poder fotografar uma área maior do sensor, é 4:3. Então, assim, isso é de cada celular, você vai precisar testar, tá? Então, na hora que você entrar nesse menu, ele vai te dizer, olha, proporção 4:3, do lado ele te bota 12 megapixels. Se você bota lá 2:3, você vai ver que é um pouco menor. Se você bota 16:9, vai ser menor ainda. Então, busca entender ali qual é a proporção original dele, aonde ele vai ter um tamanho maior, né? No menu vai te dizer isso, tá? Fazendo isso aqui, criando esse primeira configuração, isso já ajuda um monte, tá? Para a gente ter qualidade na imagem final, tá? Qualidade é foco, nitidez, definição, textura, uma cor bacana, tá? Isso já ajuda pra caramba. Seguindo aqui, tá? Por que eu preciso resolver isso antes de fotografar? Nada substitui a boa captura, tá? A gente precisa pensar numa fotografia que seja boa o suficiente, tá? Para ela segurar ali como fotografia, né? Então, isso é o primeiro caso para a gente pensar, tá? Tudo isso precisa ser resolvido antes de fotografar. Por quê? Porque ele é a base da captura. Depois da foto feita, eu não posso pegar uma foto que ela foi fotografada pequenininha e querer aumentar, porque isso vai gerar uma perda de informação, isso vai gerar uma perda de qualidade, tá? Então, assim, isso seriam os primeiros ajustes. Eu brinco que isso é um ajuste pré-fotográfico, tá? Estando isso, né, bonitinho no telefone, já tem um caminho andado aí, já tem um primeiro passo bem dado, tá? Vamos falar um pouquinho agora da parte fotográfica e criativa, né? O uso, eu trouxe dois nomes, né? Para a gente olhar e ver a fotografia. Esse é o Damon Winter, que é um fotógrafo do New York Times, né? Em que ele fotografou, né? Ele fez fotografias em zonas de conflito, em áreas de conflito, tá? Com um telefone celular, né? E aí, assim, mas por que não tinha uma câmera? Tinha, com certeza tinha uma câmera ótima, sensacional, mas a ideia era justamente trazer, tá? A relação com a fotografia do telefone, tá? Isso associado a outros aplicativos, né? Você vê que assim tem um aplicativo, eu acho que é o Hipstamatic, né? Que assim nada mais é do que filtro, né? São filtros. Isso é outra questão também que acontece muito, né? A fotografia ela vem associada, a fotografia digital, o telefone vem muito associada a essa aplicação do filtro, né? De continuar um processo criativo a partir dali. Ele pega um filtro que diminui a qualidade, né? Que traz uma referência aos defeitos visuais, não efeitos, eu diria, mas ele traz esses defeitos visuais para uma fotografia e, de alguma forma, tá? Associa isso à imagem crua da guerra, né? Então, aqui existe uma combinação do tipo, não é simplesmente um filtro aplicado, né? É um filtro específico, um filtro que, entre aspas, piora essa imagem, né? Mas que faz com que traga, reforce a linguagem da guerra, né? Olha isso. Então, é uma foto meio tremida, sabe? É uma foto que tem assim uma qualidade de alguma forma duvidosa, né? Que você para e pensa, pô, mas que traz um clima, né? Que traz essa ideia da guerra, que reforça a ideia da guerra. Ó. O Damon Winter é vencedor de vários assim, importantes prêmios mundiais da fotografia, principalmente ligados à fotografia documental, fotojornalismo.
E esse foi um trabalho que ele apresentou no jornal, no New York Times, assim, que na época criou um alarde bem interessante. Né? Nossa, fotografia de guerra feita com telefone celular. Ah. Com todas as limitações do aparelho. E aqui, uma fotógrafa brasileira, Luísa Dor. Tá? Ela é do Sul e ela foi convidada, né? Eu gosto muito de contar a história dela, porque ela foi convidada por uma revista internacional para assinar, para fazer as capas, né? Uma série de capas com retratos de mulheres usando um telefone celular, né? A fotógrafa brasileira que levou o iPhone à capa da Time. De novo, o iPhone. O iPhone aí, vamos pensar telefone celular, né? Não tem essa. Mas olha ela fotografando aqui. E como essa história começa? Aí que eu brinco, que eu trago essa informação, porque o quão importante é, tá, da gente acreditar nesse olhar fotográfico e não reproduzir padrões. Essa é a fotografia que leva a Luísa à capa da revista internacional. Uma fotografia que ela fez, tá? Passando por esse lugar, ela viu essa menina, fez essa fotografia. Essa fotografia foi publicada no Instagram. A editora da revista Times viu essa fotografia e entra em contato com ela, tá? Convidando ela para fazer o projeto. Essa fotografia gera uma outra fotografia, que é essa fotografia. Repara na semelhança que a gente tem dessas duas imagens. Ou seja, o que está em jogo nisso aqui? Essa fotografia não é uma fotografia padrão, daquelas que você vai olhar e vai ver, já vi. Né? Ou seja, tem o olhar da Luísa nessa história. Né? Ela é especial por conta disso. Não é especial porque foi feita com um telefone XYZ, com a câmera tal, com a lente tal. A questão daqui está no olhar fotográfico. Olha ela fotografando, Hillary Clinton. Essa é a foto. Depois tem a capa. Ó. Ou seja, a relação não é a qualidade. Qualidade a gente tem de sobra. Aí as capas. Tudo isso começa por conta de uma foto de uma menina publicada no Instagram. Ó. Seguindo. Então, a partir de agora, né, a minha ideia é propor para vocês um olhar especial em cima dessa fotografia. Dicas, truques que sim, são muito fáceis de serem produzidos, tá? Quase sempre ligados à composição, enquadramento, olhar, mas que de alguma forma vão fazer com que essa fotografia mude a característica, né? Fazer com que isso surja diante dos olhos, não só de quem faz, mas principalmente de quem vê, né? Assim, a gente precisa entender que a fotografia ela é compartilhada, tá? Nesse momento. O compartilhar não é simplesmente você ir lá e apertar enviar, né? Mas o compartilhar eu faço com os meus olhos, eu faço com a minha ideia, e quem vai olhar isso daí vai ter alguma referência, né? É a história dela associada à história de quem fez, né? Então, assim, o que eu preciso fazer para que essa fotografia seja interessante para outra pessoa também, né? Então, vamos pensar em cima disso, né? São coisas muito simples, muito básicas, mas que fazem uma diferença enorme na hora de fotografar, tá? Ó, falando assim de cara, o que é o mais fácil da gente resolver na hora de fazer uma fotografia?
Se tecnicamente até o telefone celular nos permite pouca coisa, mesmo permite pouca coisa, né? A forma como eu organizo o elemento é que funciona. Então, assim, o que é a composição? Né? A maneira de compor e organizar os elementos da cena fotografada da maneira que melhor atenda aos objetivos. Ou seja, a gente precisa partir de um objetivo. Né? O que você quer com essa fotografia? Né? Que sensação você quer criar com essa fotografia? Aonde essa fotografia é importante, tá? Para você? Tá? Isso é a primeira questão. Ou seja, eu vou organizar o espaço, né? Eu vou enquadrar, eu vou definir dentro daquele, dentro daquela área, dentro daquele espaço fotográfico, eu vou definir ali o que é importante, tá? E aí ali organizo isso para que melhor atenda aos meus objetivos, né? A história, o objetivo da história que eu quero contar, tá? Olha lá. A composição deve criar um efeito emocional, tá? Passar um clima, fugir da monotonia e criar um conceito, um interesse estético e conceitual, né? Ou seja, a forma que eu decido, que eu defino organizar o meu quadro, né, a minha fotografia, vai trazer isso daí, criar um efeito emocional. Ah, eu quero fazer uma imagem que ela seja, que ela traga a sensação de leveza. Ah, eu quero fazer uma imagem que tenha uma tensão, tá? Então é muito a partir dessa organização do espaço, tá? Ó, existem centenas, tá, de regras, de técnicas de composição, tá? O curioso disso, pouquíssimas são técnicas fotográficas, ou seja, todas elas são técnicas de organização do espaço, tá? Você usa, por exemplo, regras de composição na pintura, no desenho, na escultura, sabe? No nosso dia a dia, na decoração, na hora de pendurar um quadro em casa, sabe? A TV, o cinema, tudo que é imagem, tudo que é visual, você passa por isso, né? E dentro dessas regras, algumas são mais comuns, mais simples, mais fáceis, né? De se trabalhar a fotografia, né? Vamos ver alguma delas aqui, ó. Primeiro, a mais básica de todas, a mais simples de todas é regra dos terços, é assim que chama. Ó, que é uma coisa assim, tá? Você divide o seu enquadramento em 3 linhas e 3 colunas, tá? E os pontos de encontro dessas linhas, tá, são os pontos de maior importância, né? Então aqui onde está marcado aquele xizinho são os pontos de maior importância que a gente tem ali. Alguns telefones botam a grade, né? A gente consegue na hora de fotografar visualizar essa grade, tá? Eu não acho que isso seja uma boa ideia, tá? Porque agora que você já sabe, tá? Que eu olho e que eu tô olhando, eu vou dividir 3 linhas e 3 colunas e os pontos de encontro são os pontos de maior importância, ou seja, eu vou deslocar o que eu tô olhando para um lado e para o outro. Se você tem isso aparecendo na frente na hora de fotografar, é, é, é ruim porque a gente vai usar aquilo dali quase como uma mira, tá? E na verdade não é só uma decisão de colocar, encaixar naquele pontinho, mas sim de equilibrar todo o resto a partir disso, né? Então assim, vamos fazer esse exercício de forma mental, sabe? Você imagina aquilo dali, né? E regra dos textos também não é só trabalhar em cima desse encontro dessas linhas. A gente usa muito a, a, a linha, a coluna, o reenquadre. Então, tem um monte de possibilidades para isso. Não é uma coisa única, tá? Então, assim, a minha dica para isso é: o seu telefone permite, a sua câmera mostra essa grade? Não use. Não use. Olha e consegue imaginar, né, essa divisão ali, tá? Olha essa imagem da Annie Leibovitz. Olha agora. A fotografia de retrato, ela tem uma importância, o olhar para o olho, o foco
ser no olho, sabe? Tudo isso é muito, muito, muito importante na hora de fotografar, tá? Então, ó, repara, tá ali, ó, no olho. Ah, mas se eu tivesse a grade, se você tivesse a grade, talvez se eu fosse tentar botar os dois olhos, sabe? A gente pensa muito em função do atalho e não do caminho. Então, num caso desse, não usa, não precisa, não precisa. Ó, quando aplica, ó. Então, assim, linha do horizonte, tá? Cuidado, quando você for fazer uma fotografia que tem essa linha do horizonte, praia, às vezes uma paisagem, traz essa linha do horizonte o mais próxima possível, tá? Da regra dos textos, da linha dos textos. Mas não precisa ser em cima. Você vê que o caso aqui não é em cima, tá? E aí a gente consegue criar ênfase com isso, né? Então, assim, eu estou trabalhando com o céu, com nuvem, e aí eu quero dar ênfase a isso. Então, ó, eu desloco a linha para o eixo inferior, deixo lá praticamente 2/3 de céu, 1/3 de água que tem ali, né? Esse aqui é uma fotografia feita com um tempo muito longo. Então, você vê, ó, você tem o movimento da nuvem passando em cima, né? Você vê o registro. A parte de baixo, a água, né? O subir e descer, o movimento da água num tempo tão longo, né? Faz que ela grave todo esse movimento e fique parecendo como se tivesse estática ali. Ó, olha isso. Então, terço superior, linha do horizonte, cuidado com a linha do horizonte torta. Não que você não tenha liberdade para entortar. Tem, total. Só que aí não faz nada meio tortinho. Você quer fazer a fotografia torta? Entorta de verdade. Mostra que é aquilo ali que você queria, né? Aqui, essa fotografia, assim, tem muita coisa para ser falada. Então, a gente tem a linha do horizonte no terço superior, a menina que olha para frente, né? Próximo a um ponto áureo, aquela mancha que parece ser uma alga, uma folha, uma coisa qualquer, que gera um equilíbrio com a menina, né? Então, assim, tem toda uma relação estética aqui que é bem interessante, tá? Ó, isso é uma foto da Cláudia feita com telefone celular. Olha o enquadramento, né? Olha como o olho vai na xícara, que vem no bolo, sabe? Se você pegar e traçar a regra dos terços aqui em cima, você vai ver certinho, mas precisa ter a regra ali apontada? Não, não precisa, sabe? O que é muito comum no início, até que a gente tenha essa informação, que entenda um pouquinho melhor da composição do enquadramento, é muito comum a gente querer encher o quadro, né, com a fotografia. Vou fazer uma foto bem fechada. Às vezes, o afastar um pouquinho e trazer um pouco de cenário, trazer uma coisa em volta, vai funcionar, né? Você consegue criar uma identidade de espaço, sabe? É importante também a gente olhar o que tem em volta, tá? Ó, tá vendo? Tá deslocado. Não precisa ser centralizado. O centro da imagem é um dos lugares mais pobres da fotografia, se for gratuitamente no centro, né? Então, tem elementos, tem situações em que funciona, eu vou mostrar várias fotos aqui que quebram essas regras, sabe? Não são ruins, não podem ser, a gente não pode pensar a fotografia dentro dessa relação certo-errado, sim ou não, né? Ela pode funcionar mais, ela pode funcionar menos, mas ela vai ser aplicada. Olha isso, sabe? Aqui é importante que a gente veja esse cenário todo, que tenha essa noção, né, da diferença do cachorro ali no primeiro plano com o fundo todo que tem lá atrás, né? Olha lá. O comum aqui é o quê? É chegar e fazer a foto do cachorro fechado, né? Quando você abre, o cachorro continua sendo protagonista, né? Mas agora de uma forma muito mais interessante. Ó, a simetria dessa imagem, né? O vidro quebrado, a mulher que olha, normalmente gera uma traz
um espaço maior, deixa-se um espaço maior para onde a pessoa está olhando. Então, para onde ela está olhando, tem um espaço maior. A presença dela ali, né, equilibra com o vidro quebrado, tá? Ó, aqui, olha lá, o cachorro deslocado tem um espaço maior para onde ele olha, sabe? Então, assim, a composição que a gente tem aqui, dessa porta dividida no meio, o quebrado de um lado, ela do outro, né? A parede, o chão, é tanto elemento, né? E existe uma composição que vai desviando, que a gente leva um tempo para ver que ela tem uma arma na mão, né? Nem todo mundo vê isso de cara. Depois que você bate o olho e fala, nossa, é mesmo. Ou seja, muda completamente a história da fotografia quando você vê isso. Você bate o olho e fala, gente, ela tem uma arma. Que até então, assim, pouquíssima gente vê isso, né? Sempre fica essa relação do tipo, a gente olha para cá, quando você olha para o rosto dela, né? A gente é levado a olhar para onde ela olha, né? E aí a gente olha para o quebrado e circula e olha ali, né? Aí você vai no detalhe, você vê que tem algo ali, né? Ó, relação de equilíbrio do quadro, né? Ou seja, a gente mantém um elemento de um lado com equilíbrio do outro, uma linha que puxa essa atenção, que conduz o olhar, tá? Olha isso. Ou seja, essa pedra grande no primeiro plano, aquela outra forma no fundo, uma imagem que é praticamente monocromática, né, que tem esse azul que é escuro, né? E aí eu olho para o primeiro plano, olho para o fundo, isso gera uma imagem dinâmica, né? A gente olha para um lado, olha para o outro e essa informação ela vai e vem, ela troca, né? Então assim é o equilíbrio do quadro, né? Então assim, se eu pegar essa imagem, dividir essa imagem que é horizontal, tá? Corta ela ao meio, divide ela em duas imagens verticais, eu tenho normalmente duas imagens verticais bem compostas ali, interessantes, tá? Então assim, quando for fotografar, não adianta você colocar um elemento só na foto, tá? Busca de repente um outro elemento, uma outra coisa que gere esse equilíbrio, né? Então assim, eu olho para a estátua no primeiro plano, ela é nítida, o fundo não é. Então, assim, quando a gente tem essa relação da imagem de um ponto em foco, tá, e o outro desfocado, a gente vai olhar para aquilo que é nítido, para aquilo que está em foco, né? Então, eu olho para a imagem no primeiro plano, aí vou no fundo, naquela casinha, no templo que está no fundo, tem a ponte ali que gera uma diagonal, né, que me faz olhar para lá. E o meu olho equilibra, vai no fundo, vem na frente, tá? E ele sempre vai buscar em qualquer situação, se o foco tivesse invertido, tá? O nosso olho, a junção olho e cérebro buscam sempre aquilo que é nítido, aquilo que está em foco, tá? A gente tem isso como um caráter de importância, né? Então, se está nítido, é importante, é para lá que eu olho. Tá? Então, por isso que muitas vezes uma fotografia de retrato, tá, traz um fundo desfocado, porque é uma forma de trazer essa informação, de identificar, né, o primeiro plano, de falar, olha, eu estou falando disso daqui. É essa pessoa em destaque que eu quero, tá? Olha lá. Esse ângulo de cima, tá? É um ângulo em que o Instagram potencializou muito, tá? Principalmente a combinação Instagram com fotografia sendo gerada pelo telefone celular, tá? O telefone celular, ele normalmente carrega uma lente, que é uma lente grande angular. Ou seja, grande angular são as lentes que têm o ângulo de visão maior do que o olho humano, né? Então ela pega um espaço maior, tá? O que isso acontece quando a gente chega perto? Ela gera uma deformação, né? Ela fica tudo meio arredondado, os objetos eles parecem maiores, quando chega muito perto eles parecem muito maiores do que são, entendeu? Então tem uma deformação visual que existe aí, né? Esse tipo de enquadramento, essa coisa que é zenital, né? Que é visto de cima para baixo, tá? Quando a gente coloca o aparelho, né, o telefone, paralelo à base,
que é o que está acontecendo aqui. Eu tenho tudo isso numa mesa, eu vou segurar de cima para baixo, a foto está feita e está reta. No momento que ela está reta, que ela está paralela, essa deformação quase que zero, né? Então, assim, o fotografar com o telefone e muito de objeto, produto, sabe? Onde você consegue até humanizar um pouco mais para gerar uma fotografia legal, sabe? Assim, eu quero vender meu produto. Você pode fazer só o seu produto num fundo branco, como você pode criar uma composição, sabe? Produzir uma coisa do tipo do que a gente está vendo aqui, né? Isso aqui chama muito mais atenção, né? E não tem a deformação. Então, assim, não é um ângulo que é comum para fotografia, tá? É uma coisa que a gente pode até associar esse olhar a um olhar que gera uma imagem interessante, porque a gente não olha desse jeito. Então, o nosso cérebro ele não tem essa imagem registrada como uma possibilidade clara, né? Então, toda vez que ele te propõe uma imagem desse tipo, é uma imagem que é uma novidade. A gente para e olha, né? É um pouco também a fotografia com drone, né? Claro, isso não é feito com drone, isso é feito com telefone ali. Mas a fotografia de drone, por que ela causa um impacto visual tão grande? Porque é um tipo de fotografia que o nosso olho não está acostumado a olhar tanto de cima para baixo, tá? Então, assim, isso se repete aqui. É um ângulo de visão que é diferente, tá? E que gera, que tem um equilíbrio, ou seja, é uma fotografia que é muito interessante para determinadas situações, tá? Ó, de novo, olha o equilíbrio. No primeiro plano, tem uma usina no fundo, né? E no primeiro plano, um tronco, né? Então isso vai trazer ideia, vai falar um pouco. A fotografia preto e branco já traz também uma base que é muito mais dramática. Então assim, a gente vai olhar para isso daqui e com certeza é mexer com uma sensação de a destruição da natureza, né? Então assim, o quanto aquilo lá atrás é responsável por isso aqui no primeiro plano, né? Então assim, são fotografias que colocam a gente para pensar, né? Lembra quando o primeiro slide que ele estava falando, que estava comentando sobre a composição, ele falava em criar um clima? É isso aqui, sabe? É propor uma ideia, é propor um pensamento. Olha, o quanto aquilo lá não gera isso daqui, né? Isso não é uma árvorezinha feliz ali, bonitinha, fofa, sabe? Não é. Já foi, talvez um dia tenha sido, agora não é mais. Então, assim, essa linha que separa, né? Essa linha tênue que está ali, que separa, olha, a indústria, né? Uma usina do que está aqui na frente. Então, é para a gente pensar realmente, né? Ó, linhas, tá? Linha, quando a gente fala em linha, a linha conduz o olhar, né? Então, assim, quando a gente bate o olho nessa fotografia, a gente vai ler linhas, porque palavra também é uma força enorme na fotografia. Então, a gente lê aquele linhas e a gente é puxado para o centro dessa teia. O olho corre para lá. E corre também porque, né, ela em volta ela é praticamente desfocada, o foco está no centro. E as linhas apontam para aquele centro. Ou seja, o nosso olho é conduzido para aquilo que está em foco. Então, se eu olho na borda e não vejo foco, meu olho vai porque está em foco. Então, eu vou ali e eu ponto aonde a gente literalmente cai nessa teia, quando olha para essa imagem. Tá? Ó, e, de novo, repara como ela não é no centro, ela está deslocada ali num cantinho, sabe? Quando essa linha é poderosa, quando essa linha é forte, quando ela conduz o olhar, tá? Ela passa a ser uma composição por ela mesma. Né? Isso aqui, mas isso é uma regra dos textos, isso é não sei o quê. Não, a gente não precisa mais, sabe? Assim, a gente não fica. O que eu comentei, isso é técnica, a gente não pode ficar aprisionado a isso. Né? A técnica precisa existir para libertar a gente, tá? Olha isso. Olha como o olho desce, né? A escada, você vai descendo aquela linha dali. Ó, repara no movimento. O movimento que as linhas trazem, tá? A mesma coisa que eu comentei no retrato, onde normalmente se deixa um espaço maior à frente, tá? No caso de movimento também. Ou seja, essa imagem do jeito que tá, ela traz uma sensação de espaço a percorrer.
tá? Olha isso aqui. São linhas que conduzem o nosso olhar. Você bate o olho ali, a gente vê a mulher vindo. E a gente olha para onde ela vem. Se ela fosse fotografada mais à frente, no final das setas ali, tá? A gente teria a mesma sensação de movimento. Só que ao invés de eu ter uma sensação de espaço a percorrer, de movimento ativo, de que ela está andando, tá? A sensação seria espaço percorrido. Olha, ela já andou todo esse pedaço. Tá? Ou seja, muda essa sensação. Tá? E se eu fotografar com a pessoa na frente? Olha, se você fotografar... Na frente, desculpa, no meio. Se você fotografar com a pessoa no meio, tá? Você vai dizer, olha, o que ela tinha andado antes já foi para frente da falta, já você parou o movimento. Ela não tem movimento nenhum ali. Ela está parada. Tá? Então, de novo, cuidado na hora de decidir por centralizar qualquer objeto. Se você quer ter a sensação de movimento, dificilmente o centro da fotografia vai ser algo interessante. Tá? Ó, olha isso. Faz o exercício, sabe, de tampar metade da imagem e olha para essa coisa de cima, né? Para essa escultura que tem ali em cima. A gente não faz a menor noção do tamanho. A gente tem noção do tamanho disso quando aquela pessoa de bicicleta entra na foto. E é claro, ela está ali milimetricamente, né, escolhida porque tem essa seta no chão, que é uma marcação da rua, que aponta para ela. Então, repara como essa decisão, né, que é uma decisão só de esperar alguma coisa chegar ali. Né? Então, assim, se você está diante de um cenário, de alguma coisa que você identificou, bom, acho que isso aqui me rende uma boa fotografia. Explora isso ao máximo, sabe? Fotografa. Faz sem ninguém, faz com... espera a tua ideia acontecer. Né? É um exercício, sim, e é um exercício que dá muito resultado. Né? Com certeza, a pessoa tem a foto sem nada, né? Mas repara na importância que tem quando se coloca aquela pessoa ali, né? Ou seja, você justifica a seta, né? Você entende por que a escolha, porque senão era só cortar, levantava a câmera, não enquadrava aquilo dali. Mas se eu tenho essa seta que me aponta e espero o momento exato daquilo acontecer, a foto tem outra característica, né? Passa a ser bem mais interessante. Olha isso, linhas. Isso aqui é criatividade. Livros abertos, papéis empilhados. Tem nada diferente disso aqui. Aquelas listas telefônicas antigas, aqueles livros, aquelas enciclopédias. Olha isso. Como é um processo criativo. Ó, o reflexo no verso de uma colher. Aqui está feito com linha, podia ser feito com jornal, podia ser feito com dicionário, né? Imagina a palavra refletida na colher, ela ficaria do avesso, né? Ela ficaria espelhada. Então, assim, tem um monte de possibilidades. É a gente pegar e testar, botar a cabeça para funcionar. Ó, olha isso. Repara que você bate o olho nessa fotografia e a gente vai lá naquela pessoa no fundo. Não só porque ela é o diferente, entre aspas, da imagem, mas como essa linha inteira aponta, guia, traz o nosso olhar para olhar para lá. Ó. Tudo isso composição por linha. Por exemplo, essa daqui é um fato, assim, eu quero mostrar aquela pessoa. Não precisa encher o quadro para ela. Tem formas de você fazer, né? Que você conduz, que você leva a gente a olhar para lá. Ó. Olha isso.
Linha, tem uma coisa com linha que é interessante. A linha, a diagonal, ela passa a ser mais forte quanto mais próxima da quina dessa fotografia ela sair, né? Então repara, olha da onde ela sai embaixo, olha onde ela chega em cima. Essa foto tem uma característica legal, tem uma coisa legal, é que as pessoas veem de forma diferente. Tem gente que começa na diagonal lá em cima, vem descendo, sabe? Tem gente que começa aqui embaixo, sobe, tá? Então, assim, isso aqui funciona para a gente entender que, olha, tá ali. O que conta nessa história é que o nosso olhar ele é guiado pela linha, né? Tanto faz se esse movimento é de cima para baixo ou de baixo para cima, é a linha que vai conduzir o nosso olhar. Ó. Falando em simetria, o padrão, a organização do espaço igual. Olha. Ah, mas aqui tem diagonal. Sim. Assim, essas coisas se misturam, mas se você pensar, faz um corte no centro dessa imagem e você vai ver que um lado é exatamente igual ao outro. Ele é espelhado, né? Ele encaixa ali. É simétrico. Olha. Ó. Então, são outras formas de você mostrar. Num caso desse daqui, isso é a melhor composição? Não, isso é uma possibilidade. Você pode abaixar essa câmera e só fotografar o reflexo. Lembra da foto do telefone, né, que eu mostrei? Que era um reflexo e ele era apresentado de cabeça para baixo? Tá aqui. Por que não pode ser nessa? Tá? Ó, o vazio. Né? E como a gente olha, como a foto, que é uma foto simples toda a vida, né? Um fundo branco, para você fazer um fundo branco desse, tá? Uma folha de cartolina, uma folha de papel A4 virado, tá? Uma luz desse tipo chega perto da janela. Né? Pega a tua mesa, quer fotografar um produto, pega a mesa, leva para perto da janela, tá? Ó, olha o desfoque aqui também, ó. A mureta no primeiro plano, ela está sendo fotografada, né? Ela aparece, mas o foco está lá longe. Então, assim, o nosso olho segue para o fundo da imagem, olhando lá para o fundo. A mudança do ponto de vista. Até já comentei um pouquinho naquela outra, a foto feita de cima, mas é exatamente para reforçar. Tem uma coisa legal, se eu lançasse um desafio para qualquer um que está aqui vendo, pensa numa foto de uma bailarina. Não ia ser esse enquadramento. Não ia ser esse ângulo de visão. E aí, quando a gente bate o olho nessa imagem, ela é um espetáculo, né? Ela é uma coisa fenomenal. Né? Agora, por quê? Porque ela propõe um olhar criativo sobre a bailarina. Então, assim, pensa na bailarina. É aquela bailarinazinha de frente, né? Com aquela sainha de tutu, aquela sainha, né? De repente uma perninha para cima, o braço para cima e acabou. O que vai variar é o lugar que você está colocando o braço ou a perna da bailarina, mas a visão que você tem é uma só, né? É quando a gente olha para isso daqui, tem um impacto, né? Então, mudar o ponto de vista, olhar para aquilo de uma outra forma, propor um outro ângulo, um outro olhar, é um exercício muito interessante de criatividade, de olhar fotográfico, sabe? Olha isso. Eu adoro esse projeto. Olha, essa é uma história incrível, incrível, que o pai desenha, né, e fotografa a filha inserida naquilo ali como se fosse um grande sonho. Né? Quando ela bate o olho, ela vê, ela está ali, sabe, montada num caracol, num jardim gigante. Isso só existe pela forma como é fotografado. Né? A magia dessa fotografia está na história que ela conta, no que ela propõe e principalmente na forma como ela está sendo registrada. Olha isso. Ou seja, são imagens que elas são
interessantes por estarem em lugares, né, por terem ângulos que não são comuns, que a gente não enxerga de cara isso. Ó. Olha a escada aí. Deixa eu pegar uma água. Essa é tensa, essa dá uma vertigem. Ó, outra com a mesma técnica. Olha lá. Organiza. Aqui tem uma composição por cor, preste atenção. Né? Eu tenho tudo branco e ali, ó, a manteiga num ponto, quis no outro, aquela coisa que eu não sei o nome, num outro lugar. Ó. Mas repara como o nosso olho vai na cor. Tá? Olha isso. Olha o ponto de vista. Você tá, é quase como se a gente pudesse ver, né, a partir dos olhos do cachorro. Olha isso. Né? A gente se propõe a partir dos olhos do cachorro, a partir do oposto, né, dos olhos do cachorro. Mas olha só, essa câmera está no chão, abaixada ali, bem no cantinho. O fundo, tá? Cuidado com o fundo de uma fotografia. Tá? Normalmente a gente traz o elemento principal para o primeiro plano, para dar destaque a ele. Né? E esse fundo, quando é um fundo com muita informação, ele acaba tumultuando a fotografia, sabe? Bagunçando. E a gente perde, desvia a nossa atenção, tá? do que tá de fato importando para você nessa hora da fotografia, né? Então pensa numa possibilidade, ou seja, um exercício que é importante nessa hora, quando você decidiu que você vai fotografar, quando você está olhando ou pelo visorzinho da câmera ou ali no LCD do telefone, de uma outra câmera, presta atenção, passa o olho, corre o olho ao redor dessa fotografia, presta atenção no fundo dessa fotografia, tá? Se não tem ali uma informação que distraia, sabe? Que roube a atenção, né? Por isso, muitas vezes, a opção pelo fundo desfocado, né? Porque, assim, mais que a gente vá o olho para o fundo, né? Ele não rouba a atenção. A gente chega num lugar que não tem definição, que não tem informação, e a gente volta para aquilo que é nítido, tá? Ó, o fundo desfocado. Esse tipo de desfoque no fundo é uma coisa que os telefones ainda sofrem um pouco para fazer. Alguns fazem, mas fazem via software, sabe? Não é a ótica do aparelho que faz, não é a lente que está ali que faz. Isso daqui, por exemplo, é um desfoque de lente. Isso é a lente, tá? que permite esse desfoque, né? Mas num telefone é difícil a gente conseguir isso. Então, assim, quando fotografar com o telefone, é importante que a gente tenha uma atenção redobrada a essa coisa do fundo, sabe? Para não sobrar, sabe? Aí tem uma pessoa que aparece, às vezes é um galho de uma coisa que aparece no fundo, um galho, às vezes tem uma janela perdida lá que fica aquele estourado. Então, assim, cria dá essa importância de olhar em volta, de olhar o fundo como tá, né? E a partir daí você vai te aliviar um monte de problema, tá? Ó. O reenquadre ou moldura, né? Ou seja, eu vou fotografar alguma coisa, tá? E esse cenário, isso que eu estou fotografando, ele está emoldurado por outra, né? Olha lá. Aqui um cuidado que a gente tem, né? Que é importante, que precisa ter nessa hora, está ligado diretamente à luz. Por quê? Imagina isso aqui, eu estou fazendo essa foto de dentro de casa.
tá? Esse monte de escuro, essa parte toda escura que tem, pode fazer com que a minha câmera, o meu aparelho, telefone que estiver usando, erre na medição de luz, né? Porque ele vai ver, opa, tá tudo muito escuro, preciso clarear. Ele vai tentar clarear para trazer informação, só que não interessa a informação para a gente. O que a gente quer é o que está lá fora. Então, nessa hora, uma técnica que se usa é fazer a medição pontual da luz. Então, assim, se você pega o aparelho do telefone que clica numa determinada posição, ele vai medir ali. Então, você clica lá naquela área clara. Clica no fundo da imagem, que ele vai ver, opa, tá claro, é para medir aqui. E aí ele vai e escurece. Tá? Alguns telefones, na hora que você toca na tela, aparece um sinalzinho, uma lampadinha, uma luzinha, uma coisa assim, e um sinal de mais e de menos. Traz isso para o menos, vai escurecendo ela, tá? Para reforçar essa ideia. Ó, aqui menos, né? Mas também pode ser necessário. Ó, não necessariamente uma janela, né? Você vê que eu tenho aqui essa diagonal que cria uma moldura dos dois ali passando. Olha isso, olha o círculo da água. Essa é a terceira ou quarta foto nesse estilo que a gente vê, né? Então, vocês, com certeza, vocês já entenderam que poça d'água reflexo é bom dar uma olhada para ver o que tem ali dentro. Né? Ó, olha o enquadramento feito aqui, né, pela árvore. Aquilo que supostamente poderia te atrapalhar e serve como algo que dá destaque, né? Olha isso aqui. Muito provavelmente, isso ia chegar e enfiar a câmera ali para fora. Eu quero fazer uma foto daqui. Mas olha como também é interessante olhar desse outro jeito. Né? Com isso, é quase assim, você bota numa moldura, vamos pensar num quadro, né? Você bota numa moldura aquilo que você quer dar destaque. E quando você tem essa moldura toda, você está me falando, olha para aqui, ó. É aqui que eu quero que você veja. Olha lá, de uma forma muito mais criativa. Né? E que fique claro também que a tua decisão de colocar aquilo na frente foi consciente. Não é assim, saiu um negócio ali na frente. Não é isso, claro que não. Ó, olha como parecem três janelas, né? Como na verdade é um janelão, uma sacada, né? E você tem os postes do lado de fora. A gente bate o olho de cara e vê ali três janelas. Padrão, textura, né? Ou seja, quando a gente tem um padrão, tá? De novo, olha o ângulo de visão, ó, de cima para baixo, tá? Ângulo zenital, o nome disso. Toda vez que você tem um padrão, ele funciona. Se você tiver algo que quebre esse padrão, pode ser bem interessante também, tá? Por exemplo, essa próxima foto, a brincadeira dela está exatamente no quebrar o padrão, né? Então, assim, tem tudo verdinho e um ponto de vermelho, tá? Quando a gente traz esse pontinho ali do vermelho, esse ponto do vermelho, ao mesmo tempo que ele rouba a atenção, ele faz a gente olhar para todo o resto, né? Ele justifica a força da base inteira que tem em volta. Não é uma coisa assim que distraia. Não é aquela coisa perdida no fundo da foto, né? Então assim, aqui ele está muito bem localizado, né? De novo, ó, você vê que ele está fora do centro, ele fica ali meio solto, né? Meio vagando dentro daquela fotografia. Ó, de novo, tanto na outra quanto nessa, a ideia da quebra do padrão. Né? E a gente olha para o que quebra, óbvio. Olha ali. O nosso olho vai exatamente nos olhos dele. Ó, um quadro cheio. Tá? Isso aqui praticamente é uma fotografia que fala da textura. Não é? Quase que dá para sentir, né? A luz ajuda aí também, uma luz mais suave, uma luz menos contrastada, não é uma luz dura. Ó. Olha a cor, olha as texturas. Né? Eu brinco, é uma fotografia que quase tem cheiro. Né? Você sente, né? A textura, o cheiro dessas coisas. Ah.
Olha a repetição. O padrão, né? A repetição gera ritmo, né? Então, aquela 1, 2, 3, 4, você vai vendo isso acontecer. Essa fotografia tem uma coisa interessante, que é assim, repara, isso é uma mureta, né? Um templo, e onde você tem ali essas varetas, que são incensos, tá? Quando você coloca isso nessa posição, com esse desfoque, o nosso olho vai naquilo que está nítido, tá? A gente já entendeu, já foi. Quando a gente tem essa sequência toda, você vê que é uma repetição, né? E que é cortado, né? Que assim, a gente não vê inteiro nem o primeiro nem o último, tá? Que sensação isso traz para a gente na hora de fotografar? Que isso aqui é maior do que a fotografia consegue registrar, tá? Que isso aqui é maior do que todo esse cenário. Ou seja, isso gera uma continuidade. Ou seja, olha, é tão grande essa mureta, tem tanto incenso, que não dá para fotografar tudo aqui. Então, entende que, olha, não começa nesse primeiro, não termina naquele último. Ela segue, ela é maior do que isso. E aí, como a fotografia nunca é absoluta, né, é importante a gente ver as fotografias que quebram essas regras, né? Que são fotografias assim, nada aqui é proibido, né? E nada é à toa. Então assim, não pode, ficou no centro porque eu esqueci de tirar do centro. Não. Você pode até centralizar, mas eu preciso de elementos que levem o olhar, que levem a atenção para o centro da imagem, sabe? Eu posso fazer o desfoque no primeiro plano e deixar o fundo em foco? Pode, claro que pode. Olha isso aqui. Repara como tem uma história muito bem contada nessa fotografia, né? Então você bate o olho nessa imagem e você vê o espanto do menino que está lá no fundo, né? Você vê através do quê? Da bicicleta. Tem uma bicicleta no primeiro plano, a gente não vai nisso no primeiro instante que bate o olho na foto, né? O nosso olho vai no espanto do menino que abre a porta e olha em direção à bicicleta, né? Ou seja, tá aí a história, né? Essa foto é uma foto que é uma referência, né? Que é uma releitura dessa imagem, né? Essa imagem que é uma referência num trabalho de um fotógrafo americano chamado William Eggleston, tá? Que ele faz esse trabalho e assim a gente pode olhar para essa fotografia como uma fotografia, é uma fotografia de um velocípede, tá bom, né? Ok, né? Agora, se a gente olha um pouquinho mais, você vê que essas escolhas elas não são ali à toa, né? Então, assim, o Eggleston, ele tem uma linha de pesquisa, de ensaio fotográfico, onde ele pega objetos, produtos do dia a dia, já desgastados, já com uso, né? Se você olhar, tem a marca de uma infância inteira batendo naquele guidão ali, o pneu, sabe? Você vê que tem mancha, é uma coisa que tem uso, que tem vida aplicada ali, né? E ele pega esses objetos que não estão com essa beleza toda em dia e fotografa isso de uma forma, né, que traz essa informação, que dá ao objeto um status, né, grandioso, né? Então ele começa sempre botando no primeiro plano. Então se eu trago esse objeto que eu estou fotografando para o primeiro plano, eu ganho com ele, tá? Normalmente quando você fotografa de baixo para cima, você aumenta a importância do que você está fotografando, né? Quando você fotografa de cima para baixo, você diminui a importância. Então aqui ele faz de baixo para cima, né? Se a gente presta atenção nessa imagem, é uma imagem que é muito monocromática, com dois pontos de cor ali, né? Que é o vermelho e é esse azul meio esverdeado, meio ciano que tem ali, né? Isso é uma referência direta à bandeira americana, né? As cores, né? Ao tom do vermelho. E aí você tem um velocípede, né, no primeiro plano,
que emoldura. Lembra que a gente viu, falou da moldura? Ele emoldura o carro ali dentro. E a gente começa a pensar, ou seja, o carro da cultura americana, né? Ele é talvez um grande símbolo de status, né? Um dos grandes símbolos de status dessa cultura. E aí você tem ali um carro sendo emoldurado, né? Por um velocípede. Que o velocípede nada mais é do que o carro de uma criança. Então, assim, você vê como tem um monte de simbolismos, de referências que a gente pode buscar no que, numa primeira olhada, pode passar despercebido como uma fotografia de um velocípede só, né? Olha essa aqui. Tá vendo? Centralizado? Ou seja, o retrato com a troca de olhar, ele funciona bem centralizado. Tá? O enquadramento quadrado, ele também funciona, né? Com esse olhar direcionado. Ó, olha o primeiro plano desfocado. A gente bate o olho nesse primeiro plano, vê um rosto ali, identifica um vulto feminino, e aí você vai lá no fundo, né, no segundo plano, e você vê a pessoa. O foco aqui está supostamente invertido do padrão, mas está aí uma imagem excelente, né? Ou seja, tudo é válido desde que a gente tenha um motivo para aquela escolha, né? Olha, a distância é maior, a linha do horizonte meio torta, mas que gera... Olha a sombra que puxa a atenção, né? Com a sombra a gente é levado para aquele... para o caminhar. Ó. Olha como a gente bate o olho, a gente vai até aquela ilha lá no fundo, a linha do horizonte, e volta para esse ponto vermelho. A imagem é monocromática, a imagem é cinza, tem um ponto de vermelho. É para lá que a gente vai olhar. Ó. Falando nos olhos, num retrato, tá? A expressão do retrato está nos olhos. Então, assim, se é isso que te interessa, tá? Cria o hábito de fazer o foco nos olhos. Num telefone, basta você tocar. Toca nos olhos, que o foco vai para lá. Tá? Então, assim, cria esse cuidado. É o primeiro lugar. A gente olha para a imagem, bateu o olho, vai olhar, vai para os olhos. Ó. Essa imagem que encara, né? O retrato que é de frente. Cuidado com o telefone para não chegar muito perto usando a lente grande angular, porque vai dar uma deformada que não é legal, né? Então, assim, se o telefone que você estiver usando, se a câmera que você estiver usando tiver um zoom pequeno ou uma segunda lente, sabe? Aquela coisa assim, que tem duas câmeras, e tenta trazer um pouquinho do zoom, né? Às vezes é mais jogo nessa situação você se afastar um pouquinho e usar o zoom, porque ele vai deformar menos. Olha isso. E aí, sim, só para a gente fechar com mais algumas dicas técnicas também, a medição da luz do celular. Primeiro, cuidado com o brilho da sua tela, tá? Então, assim, tira aquela tela do brilho automático, aquela clareia quando tá claro, escurece no escuro, sabe? Aquilo ali acaba gerando uma confusão, a gente nunca sabe de fato como essa fotografia está saindo. Então, a gente precisa ter um cuidado maior com relação a isso, tá? Então, assim, eu aconselho que vocês desabilitem o brilho automático da tela, tá? Outra coisa, a forma da medição de luz. Então, assim, quando você aponta, tá, a câmera para qualquer cenário, para qualquer coisa, a câmera está tirando ali uma média da luz. Ela vai ver, a ideia dela é assim, pegar e tentar um equilíbrio para que você consiga ter o máximo de detalhe, tanto nas áreas claras
quanto nas áreas escuras, né? Então, assim, se existe esse equilíbrio mais ou menos no teu enquadramento, legal, isso vai dar certo, tá? Então, normalmente, uma fotografia de paisagem, de um cenário mais aberto, tá? A gente deixa essa medição homogênea, medição geral, que é simplesmente o apontar, dar ali um segundinho para ela fazer essa medição, né? E você faz a foto. Agora, se o que você está fotografando tem alto contraste de luz, ou seja, dentro da mesma cena, você tem uma área que seja muito clara, uma área muito escura, tá? Talvez ela se perca. E aí a gente define onde quer. Como? Tocando. Sabe, é só você toca. Na hora que você tocar no ponto que você quer, que seja que tenha luz, né? Que meça a luz, ele vai seguir dali, né? Normalmente ele leva para o que seria um cinza médio, tá? Não um cinza médio, assim, pensa nisso na luminosidade, não é na cor, não é que ele vai botar cinza o que você clicar, mas quase sempre isso é um truque muito interessante para evitar o estouro. Então, assim, você está vendo, tem uma luz estourada, ou você viu um céu super bonito, mas esse céu está ficando esbranquiçado na fotografia. Toca no dedo, encosta o dedo numa área do céu, uma área clara, que você vai ver que ele vai escurecer ali. Se ele não escurecer, ele abre uma linhazinha que tem um sinalzinho de mais e menos de cada lado. Aquilo ali é clarear ou escurecer, aumentar ou diminuir a exposição. E você vem com ele para o menos, vem trazendo ele para o menos. Tá? Então, em situações de contraluz, em situações de silhueta, tá? Isso vai funcionar dessa forma. Vai ficar legal para isso, né? Para essas situações em que são as mais comuns da gente precisar desse truque, né? Dessa técnica. Tá? Foco. Então, o foco ele pode ser simples ou automático, tá? Eu, por vir de toda uma escola fotográfica, tá? Eu evito muito que a câmera decida para mim, né? Seja uma câmera fotográfica, tá? Seja um telefone. Eu evito muito, eu prefiro eu ter o contato, sabe? Assim, o controle, na verdade. Então, clicar o dedo. Quando você clicar, tá? Na tela, você sabe que ele vai fazer o foco ali, né? Então, normalmente, ela vai aparecer um quadradinho, vai ser uma coisinha que fica verdinha normalmente, tá? Alguns telefones têm uma ferramenta que detecta rosto, tá? Ele tem um algoritmo, uma coisa mapeada, ele vai ter um rosto ali, e aí se tiver gente, tá? Ele já faz o foco no rosto. Dependendo do que você fotografa, pode ser legal, né? Assim, eu gosto de fazer retrato, e a pessoa se mexe, isso muitas vezes, quando ela está com foco contínuo, totalmente automático, a pessoa se mexe, você vê que vai um quadradinho acompanhando ali. Então, assim, o foco está indo bonitinho no rosto, tá? Então, pode ser um facilitador para esse momento. Se não, é uma coisa de parar e prestar atenção. Bom, aonde eu quero focar? Toca num ponto, toca no outro, e você vai vendo ali como isso vai funcionando, tá? Ó, um outra ferramenta também que é muito comum nos telefones é o modo HDR, tá? O HDR ele é um artifício, né, para melhorar a captura de sombra e altas luzes. Então, quando você tem imagens, né, numa situação fotográfica, que você tem uma área muito clara e uma área muito escura, o HDR ele vai tentar, tá, de uma maneira fazer trazer o máximo de detalhe das áreas claras e o máximo de detalhe das áreas escuras, tá? Ele tenta fazer esse equilíbrio. Só que assim, isso é bom em algumas situações e é péssimo em outras. Então é importante deixar isso claro. Quando é legal usar? Em situação de paisagem, fotografia panorâmica, tá? Cenário aberto, né? Por quê? Porque ele consegue trazer esse equilíbrio das áreas mais claras, tipo do céu, áreas mais escuras, das sombras, tá? No primeiro plano. Então, nessas situações, alto contraste,
contraluz, silhueta, vinheta, e onde você não quer que isso aconteça, tá? Pode usar. Agora, aonde não é legal usar? Em qualquer situação que você tenha movimento, tá? Por quê? O HDR, ele meio que, na verdade, ele faz isso, né? Várias fotos. Então ele vai fazer fotos claras que ele vai usar para pegar o detalhe das áreas mais escuras. Ele faz fotos escuras para pegar o detalhe das mais claras e via software ele monta isso bonitinho, né, para gente. Se tem um movimento, fica destrambelhado, tá? Então assim, isso não pode ser usado em qualquer situação que você precise, seja uma foto rápida, que você vai mexer alguma coisa, tem um movimento, então assim, aí não deve ser usado, tá? E outra coisa, quando você quiser o alto contraste, o que é muito comum, por exemplo, numa foto no fim do dia, sabe, aquela foto do pôr do sol, aquele contraste interessa. Então você precisa lembrar de desligar, porque se isso ficar ligado, não vai acontecer o que a gente está vendo, tá? Por quê? Porque ele vai tentar corrigir, ele vai tentar trazer informação para isso, tá? Então assim, é ficar atento, né? É buscar, é prestar atenção nesse ponto e fazer a coisa funcionar, tá? Ou seja, são pequenas dicas que na verdade já não são mais pequenas, porque elas resolvem muita coisa, né? Então, a fotografia com o telefone celular ou com câmera, seja, né? Ela precisa ser, na verdade, uma extensão do nosso olhar. A câmera fotográfica, ela não vai fazer absolutamente nada de sensacional, nada de genial, né? A gente precisa ter a técnica, tá? E a gente precisa ter esse olhar criativo, sabe? E o olhar criativo é construído. Eu mostrei aqui, assim, se a gente muda basicamente a forma de organizar o espaço, quando a gente entende que a gente pode conduzir o olhar de quem está vendo, né? E fazer isso, assim, ser interessante, a fotografia ganha outros ares. Então, assim, é uma coisa para pensar, tá? Para fazer com que vocês entendam, tá? Que hoje o diferencial de uma fotografia ela não está mais no equipamento, né? Isso assim é um grande lema que eu levo para todos os alunos aqui na foto contemporânea, e sempre foi assim, né? Entender que, olha só, o equipamento mais caro você já tem, sabe? Qualquer outro que você use agora é só para dar vida ao que tem de mais interessante que você quer mostrar, sabe? A fotografar, né? Crie esse hábito do fotografar. Não fiquem limitados a essa coisa tipo de ter uma câmera. Pega o telefone. O telefone é um excelente exercício para fotografia, sabe? Aquela situação em que você para diante de um cenário e aí você diz assim, pô, isso aqui dava uma excelente fotografia. Dava, não deu, porque essa fotografia foi feita. No momento em que você para, que você observa, que você entra naquela situação, que você entra naquela frequência, fala assim, isso daria uma boa fotografia, a fotografia foi feita na sua cabeça, né? Ela pode não estar disponível para os outros, ela pode não estar registrada, guardada ali dentro de alguma coisa, mas essa foto foi feita, né? E isso é um exercício, você olhar e falar, bom, isso é uma fotografia, né? Então, assim, é isso, são pequenos movimentos, mas que crescem a fotografia de um jeito assim muito, muito, muito legal, tá? Eu espero que vocês tenham assim curtido, se divertido, que tenha sido importante, tá? Que isso desperte para vocês dentro desse universo da fotografia, tá? Eu vou encerrar mais uma vez agradecendo o convite para participar do Festival de Oficinas Culturais, né? Para poder espalhar um pouco essa energia da cultura como um grande elemento motivador, sabe? Da linguagem, enfim, é isso. Eu
Espero muito que vocês tenham curtido. Fica aqui um carinho enorme, um beijo grande e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.